E na aula de hoje nós iremos falar sobre uma das técnicas de vendas mais utilizadas no mundo, a Spin Selling. Pessoal, não importa o que você venda, não importa qual seja o seu nicho, essa técnica serve para você. Então fica nesse vídeo até o final para que você pegue todo o conceito da ferramenta. Essa técnica, essa ferramenta, ela foi desenvolvida por Neil Raycon, um norte-americano na década de 80. Para ser mais preciso, em 1988, após 12 anos de teste e validação, passado por mais de 35 mil entrevistas, ele chegou nesse método, nessa ferramenta que, na minha concepção, embora seja antigo, jamais será velho, é aplicado até os dias de hoje. Porque basicamente ele é uma técnica que envolve perguntas. E lembre-se, quem pergunta controla, quem responde é controlado. Muitas pessoas têm aquele vício, muitos vendedores, chegam para vender o seu produto e não fazem uma única pergunta para o seu cliente. Logo, não identifica quais são as necessidades do prospecto. E essa técnica, ela vem nos ensinar passo a passo como você canaliza para um fechamento de qualidade. Então vamos lá, pessoal. A técnica é a Spin Selling. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Começando pela primeira, o S de situação. Quando nós vamos abordar um prospecto, quando nós vamos executar uma negociação, uma venda, você não consegue fazer uma venda sem antes saber qual é a situação do seu cliente, qual é a situação do seu prospecto. Exemplo, eu utilizava muito isso em consultoria corporativa. Nós chegávamos numa equipe de venda. Para ministrar um treinamento, nós tínhamos que saber qual era o ponto de situação. O que estava se passando, qual era o nível de fechamento daquela equipe de vendas. Por que uns performavam, outros não performavam, para achar um consenso, para achar um denominador comum, para que a equipe ficasse afinadinha. Isso serve tanto para empresas, você vender algo, um produto, um serviço ou uma ideia para uma empresa, para uma instituição grande, ou para quem vende inclusive de porta em porta. Se você souber canalizar a ferramenta, você consegue aplicar em qualquer nicho, em qualquer situação, em qualquer produto ou serviço. Então a técnica nos ensina a mapear a situação atual do cliente, ok? Quando nós fazemos um mapeamento, tudo fica mais claro. Esse mapeamento nada mais é para dar clareza, ok? Depois que nós mapeamos toda a situação do cliente, o que nós passamos? Para o problema, Porque assim, pessoal, nós temos que identificar a dor e entrar com a solução, correto? Quando você deixar claro para o cliente qual é o problema dele, que muitas das vezes nem ele próprio tem essa clareza, a maioria das vezes ele não sabe porque o negócio dele está indo abaixo, ele não sabe porque não tem sucesso no fechamento, ele não conseguiu mapear isso, ok? E essa é a nossa função no que se trata treinamento corporativo, ok? Mas lembrando, serve para qualquer tipo de venda. Então vamos lá, identificando o problema. Por que a sua equipe não está performando? A sua equipe está tendo um treinamento corporativo mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente? Ah, não está tendo nada. Você tem colhido feedback diariamente dos seus vendedores? Ah, eu não colho feedback, eu colho feedback uma vez por mês. Então você vai mapeando todo o conceito do negócio para que você comece a trazer as soluções. Então, depois que você teve clareza da situação do seu cliente, identificou todos os problemas, o porquê disso, o porquê daquilo outro, o porquê não fecha, por que você faz uma apresentação fantástica do seu produto, o cliente gosta, mas você depois não fecha. Então você consegue mapear fase por fase, tá bem? Depois que você identificou o problema com perguntas, ok? A técnica Spin Selling, ela é baseada inteiramente em perguntas. Lembre-se, perguntas, elas canalizam para o fechamento.
Então você começa a fazer as perguntas dos problemas. Qual é o problema da sua equipe? Qual é o problema da peça A, B ou C? Começa a identificar todos eles para nós entrarmos com as perguntas de implicação. Olha, sabemos agora qual é o ponto de situação da empresa ou do cliente, seja lá o que você esteja vendendo, ok? Sabemos qual é o ponto específico da situação do seu cliente. Sabemos qual é o problema, qual é o problema que ele está atravessando naquele exato momento. E depois passamos para as perguntas de implicação. Ou seja, sabendo tudo isso, se nós não fizermos algo para solucionar esse problema, o que vai implicar se você continuar exatamente como está? O que vai acarretar? Quais são as consequências se você continuar do mesmo jeito? Você vai falir a sua empresa daqui 3, 4 meses. Olha, você vai entrar numa dificuldade muito grande. Olha, as ações da sua empresa podem cair de 15% a 25%. Eu estou dando alguns exemplos aqui só para ficar mais claro, ok? Um exemplo, quando eu vendia colchão magnético, nessa parte das perguntas de implicação, depois que eu sabia qual era o problema, chegava na casa do Sr. João. Sabia que o Sr. João, depois de várias perguntas, eu entendi que ele sofre de dor na coluna, ok? Ou seja, ele me falou qual era o problema específico, ok? Eu tinha um colchão que tinha densidade progressiva, que ia alinhar e corrigir 100% da sua coluna vertebral. Então, depois que ele me deu o problema, eu entrei com perguntas de implicação. Seu João, o que vai acontecer com a sua coluna se você continuar dormindo torto daqui 3, 4, 5 anos? Você pode desenvolver uma hérnia de disco, um bico de papagaio, outras patologias. Então eu deixava ele ciente que caso ele não resolvesse o problema dele, aquilo tinha agravamentos, ok? Tinha consequências para que se ele não adquirisse o meu produto. Entendam, perguntas de implicação, ela é extremamente importante para o seu fechamento. Você tem que deixar o cliente ciente. Caso ele não compre o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia, o que vai implicar na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, que vai dificultar ainda mais a vida dele. Entenderam qual é as perguntas de implicação? E depois que você fez as perguntas de implicação, nós vamos começar a fazer as perguntas de necessidade, ok? Muito bem, seu João. Nós sabemos que o senhor tem o seu problema na coluna, eu tenho o meu produto que vai exatamente de encontro com a solução do seu problema, porque vai alinhar a sua coluna vertebral, correto? E o senhor tem extrema necessidade de adquirir esse produto. É uma necessidade. Não é luxo, não é um produto supérfluo, e sim uma extrema necessidade. Assim, numa equipe de vendas, olha, se nós não fizermos um treinamento urgente na sua equipe de vendas, as suas vendas vão continuar como estão, daí para pior. Porque vocês não têm um pós-venda de qualidade, porque vocês não têm uma prospecção de qualidade, porque vocês não têm pessoas capacitadas para fazer um fechamento adequado. Então, essa técnica engloba todas essas perguntas específicas para que você consiga fechar o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia de forma muito mais clara, de forma muito mais precisa. Agora, você vai jogar aqui o gatilho da antecipação nas perguntas de necessidade. O cliente sabe, o cliente já entendeu que ele precisa do seu serviço, ele precisa do seu produto. Você não empurrou o seu produto ou o seu serviço goela abaixo do cliente, que é o que a maioria faz. Não está preocupado no ponto de situação do cliente, não está preocupado qual é o problema do cliente, ou seja, logo se você não identifica o problema, você não causa sede, logo se você não causa sede, você não tem por que vender a água. Simples assim. Pessoal, nós temos que aprender a criar sede no nosso cliente. Mas para que nós possamos criar sede no cliente, nós temos que passar por esse processo. Primeiro processo, clareza, ponto de situação atual. Depois você tem que fazer ele entender e enxergar que ele tem um problema.
Porque você concorda comigo, se o seu cliente achar que está tudo bem, que não tem problema, logo ele não precisa do seu serviço, do seu produto ou da sua ideia. Depois que você identificou o problema do cliente com perguntas inteligentes, ok? Canalizada para os problemas, você vai entrar com a implicação. Olha, você gostou? Gostei. O que vai acontecer com o senhor caso você não adquira meu produto? Caso você não adquira meu serviço? E ele vai começar a refletir, ele vai começar a pensar, pera lá, depois do problema que ele me identificou, se eu não adquirir esse produto ou esse serviço, eu vou continuar daqui para pior. E aí, quando você passa para as perguntas de necessidade, que é o gatilho da antecipação, imagine a situação do seu João novamente. Seu João, o senhor tem um problema na coluna, eu tenho um colchão que vai alinhar e corrigir a sua coluna e o senhor precisa do meu produto. E se caso você não adquirir o meu produto, a situação vai ficar muito pior, porque a sua coluna vai danificando, vai entortando cada vez mais. Pessoal, o que vocês acham que aconteceu aqui agora? Eu vou fazer o fechamento ou não? É óbvio que eu vou fazer o fechamento, porque eu identifiquei cada fase do spin selling, cada fase do problema, a solução e a implicação, caso ele não compre, quais os prejuízos vão acarretar na vida dele. Vocês estão entendendo o conceito da técnica? Essa técnica, pessoal, ela funciona até os dias de hoje de forma na perfeição, porque isso é um método cientificamente comprovado, ok? Isso daí, se você entender que o seu cliente, o seu prospecto, não vai comprar algo apenas porque você quer, não vai comprar algo apenas porque você empurra a goela abaixo dele. Pessoal, quando a gente empurra um produto goela abaixo do cliente, ele automaticamente, ele não vai indicar, ele não vai replicar o seu produto para um amigo, para um parente. Você tem que fazer as coisas de forma assertiva, de forma natural, para que ele possa indicar o seu produto, o seu serviço e virar aquela bola de neve para o lado positivo. Entenderam a tecla Spin Selling? Primeiro abre com perguntas de situação para identificar o problema. Depois você começa a atacar em cima do problema de forma específica. Qual é o problema da equipe? Qual é o problema do cliente específico? Depois você passa para as perguntas de implicação. Caso ele não compre o seu produto ou seu serviço, que prejuízo ele terá com isso? E por último, as perguntas de necessidade, que fazer ele entender que realmente ele precisa do seu produto e caso ele compre o seu produto, você joga ele numa ponte ao futuro, que é o gatilho da antecipação, aonde ele vai colher muito mais resultado, aonde a equipe de venda deles vai performar com excelência, aonde a equipe dele vai fazer um fechamento de qualidade, logo vai aumentar a sua lucratividade, logo vai aumentar a sua qualidade de vida, logo ele vai poder fazer ações beneficentes, altruístas e por aí afora. Entende o conceito? É assim, é como um produto físico, pode ser com uma venda de perfume, pode ser com uma venda de panela, não importa. O que importa aqui é a técnica especificamente falando. Não importa o seu produto ou o seu serviço ou a sua ideia. Desde que você siga o cronograma das perguntas certas, realmente você vai fazer uma venda muito mais assertiva. A técnica Spin Selling, ela vai te ajudar mais do que você imagina. Então pare de vender como um amador e comece a pensar no seu cliente como se fosse você. É simples assim. As pessoas não estão preocupadas com os clientes, estão preocupadas em colocar comissão no bolso. E isso é errado, pessoal. Você primeiro tem que se preocupar com o seu cliente na essência. É vender apenas aquilo que você acredita. É vender o produto que você usa. Você vai vender uma panela para a pessoa? Você usa aquela panela? Você já testou a panela? Você sabe se realmente ela é boa? Assim como um perfume, assim como qualquer objeto, qualquer produto, qualquer serviço, se você não for o primeiro a acreditar nele, ninguém mais vai acreditar por você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que vocês tenham entendido a técnica Spin Selling. Se caso sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder cada um de vocês. Pessoal, se agregou valor, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, para que possa nos motivar também a continuar nesse caminho. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, sucesso e até a próxima aula!